Fala pessoal, a gente tá aqui pra reger o canal Gaveta ao Vídeo. Como Stanley Kubrick fazia seus filmes. E esse foi um patrocínio, né? Christian, Muito obrigada pelo seu patrocínio, ele ajuda muito a gente. E bora lá reagir. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Finalmente chegou esse vídeo. Ouviu, Marcos Vinícius? Marcos Vinícius. Ah, meu Deus. Cara, Eu tô algumas vezes. essa é a cena que, que teve na Barbie, né? Que teve uma homenagem. Foi? Teve. Quebrando a Finalmente eu vou falar barriga. sobre o diretor Não, quebrando mais bonecas. amado bonecas, pelos isso. diretores de cinema da história. Eu vou falar hoje de Stanley Kubrick, um diretor virtuoso na sua arte, filmes muito bem feitos, filmes muito inteligentes, muito bem produzidos. E com isso eu vou acabar com uma piada interna aqui do canal Gaveta. Pra quem acompanha o canal aí, todo vídeo nós temos uma tradição aqui no canal, além de eu pedir pra você se inscrever e tal, não sei o quê. Todo vídeo tem um comentário do Marcos Vinícius Wenzel pedindo pra eu comentar sobre como Stanley Kubrick editava os seus vídeos. Eu não vou falar como ele editava os filmes dele. Tudo bem. Eu vou falar como ele fazia os filmes dele. Eu vou falar sobre o grande Stanley Kubrick como um todo. Algumas coisas que eu acho que são diferenciais dele, porque alguns filmes são bem... Aquele filme cabeça. Filme cabeça aí, um filme culto. A pessoa vai entender, tá, o que faz esse cara ser genial? Não é só falar, nossa, ele era muito bom, ele revolucionou o cinema com 2001. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor esses pontos que fazem dele um diretor lendário, pra muitos o melhor diretor de todos os tempos, mas sem dúvida um dos melhores diretores que o cinema já viu depois da vinheta. Bom, pra começar a falar do Kubrick, deixa eu primeiro falar sobre a pessoa em si, o artista em si. Eu acho que ele é o que ele é. Ele foi, infelizmente ele já faleceu em 99. Kubrick era um fotógrafo antes, né, de necessariamente ser só um diretor de cinema. E o trabalho dele como fotógrafo inspirou muito o trabalho dele no cinema. I started out by just, getting a camera and learning how to take pictures and learning how to print pictures. And if you can develop a kind of generalized approach to problem solving, it's surprising how it helps you in anything. Ele era um cara muito inteligente. Dizem que ele jogava... Ele já faleceu? Xadrista, né? Que joga xadrez, né? Isso, é verdade, ele faleceu em 99. Ele acabou de falar. Pô, e ele morreu em 70 e... alguma coisa. Já tava bem idosinho. Idosinho não, já tava idoso. Não tava tanto, eu acho. Eu achei novo ainda. 70 e poucos, pô. Eu tenho isso necessariamente faz só noção. o cara ser inteligente. Às vezes o cara pode ter um pensamento lógico bom pra xadrez e não sabe conviver com pessoas. Eu vi que são imbecis assim que eu botei os olhos em vocês. Mas o fato é, os filmes do Kubrick, eles tendem a explorar muito o comportamento humano. E você vendo a princípio, eles podem parecer até simples, assim. Quando você olha um filme dele e vê uma cena assim, tu fala, uma cena mais simplória. Esse filme é sobre um macaco primitivo que encontra um retângulo mágico. Depois esse macaco sonha que é uma pessoa viajando dentro de uma nave. E aí o negócio vai complicando, tu acha que você tá entendendo, de repente você vê que você não tá entendendo, mas ele pega muito de minúcias do comportamento humano, ironias e coisas que a gente fala, que a gente se comporta, sabe, que ele vai esmiuçando, sabe. É difícil falar disso porque é muito subjetivo, mas quando eu falo dessas ironias do comportamento humano, tem uma cena que mostra isso aí muito bem, que é a cena, eu acho que é do Dr. Strangelove. Os caras estão brigando lá no negócio militar, e aí o cara fala assim, para com essa briga, nós estamos na sala de guerra. Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room. A gente fica, sabe assim, você está na sala de guerra, não é uma sala pra uma guerra? briga. Você entende que tem várias camadas nessa mesma frase e ela por si só é uma frase extremamente irônica. Não é por acaso que o cara escreveu isso. É disso que eu tô falando. A princípio, é só um cara falando pra parar a briga. Mas se você for parar pra pensar no que essa frase significa, é bem mais que isso. Fala muito mais sobre como são os humanos. Ele tá, tipo, vamos parar a briga pra focar em outra briga. Não, deixa essa briga pra eles poderiam falar simplesmente, se fosse só uma coisinha, para de brigar, que não sei o que, mas não é para de brigar. Estamos numa sala de guerra. Tipo, ele enfatizou que estão numa briguinha pequena, porque temos uma briga maior. Tipo, Nos fala muito mais um pouco de antropologia. Eu sei que eu mais uma vez vou falar de antropologia aqui. Da pessoa saindo daquela situação e enxergando, sabe? O marciano olhando aquela cena falando, curioso. Eles estão falando pra não brigar, mas eles estão numa sala que é curioso. feita para bolar brigas. I guess you're just gonna have to get that plane, Dimitri.
O ser humano é tão esquisito, ele organiza momentos que ele pode brigar e que ele não pode brigar. É esse tipo de provocação que ele faz. Aliás, tá aí uma palavra que define muito o Kubrick. Ele é muito provocador. Acho que quase todos os filmes dele, Esse quando é aquele saíram, cara foram do- extremamente provocadores, extremamente polêmicos na época que eles saíram. E esse lance de explorar o conceito, pra mim, define muito o Kubrick. Define até o estilo narrativo dele. Eu acho os filmes do Kubrick muito Vermelho, teatrais. banheiro. Se você for reparar, na maioria dos filmes dele, eu não acho que as pessoas falam com tanta naturalidade. Eles sempre usam uma desculpa pra que as pessoas não falem com tanta naturalidade assim. Sei lá, seja 2001 porque você tá vendo astronautas e robôs e coisas do tipo. Happy birthday, Frank. Thank you, Hal. Laranja Mecânica porque os caras são meio psicopata no futuro distópico. Caraca. Ou sejam militares. How tall are you, Private? E aquele cara... 5'9", sir! 5'9". I didn't know they stacked shit that high. Todo mundo fala de um jeito meio peça de teatro. É Gente, meio impostado. gente. Não é uma conversa normal, sabe? Assim, uma conversa que você veria no dia a dia. Parece que eu tô vendo um recorte de alguém conversando naturalmente. Não, parece um negócio meio teatral. E eu sinto isso na produção Teatro do tem Kubrick, essa coisa. porque é como se os filmes dele fossem um Expressivo, laboratório para Bem- marcianos. Quero entender a raça humana. E aí ele faz, olha, os humanos se comportam dessa forma. Você gostaria de entrar no meu carro? Claro que não, sabe? As pessoas falam às vezes falam dessa forma assim, mas é meio que é quase um Meu Deus. manual de instruções, sabe? De como o ser humano funciona. Que isso, gente? Eu Pra encaro quê? dessa forma. E eu tô falando disso daqui, não é só porque é a minha opinião. Faz parte da obra do Kubrick ser meio aberta a várias interpretações. Não é uma ciência exata. Esse é aquele do Johnny. Qual? Aquele cara de maluco que ele mete a cabeça no buraco e fala. Acho que é. Você quer o Mete a ator, cara né? no buraco. Tá. Mas eu entendi. Obra dele. Eu vou falar mais sobre disso ao longo do vídeo. Mas seja o que for, dada essa natureza dele de querer explorar a natureza humana, ele acaba sendo muito polêmico, muito provocador, mexe tá. com temas que são da natureza humana, do lado Gente, malvado da natureza humana. ele gosta- E você vê que ele não faz isso por bait, Ele sabe? é meio Esse clickbait do Kubrick E meio na que época. gosta A princípio de pode parecer, tampar e a é o que boca, a né? crítica da época, a sociedade em geral, a galera da sociedade que criticava falava, o cara tá fazendo isso daqui pra chamar atenção, pra ter público. Mas se você vê o filme, o ponto principal dos argumentos do cara eram bem sólidos. Tanto é que o Laranja Mas Mecânica... será que eles não falavam isso justamente porque Cutucando uma ferida. determinadas coisas da Aham, sociedade, com certeza. provavelmente, E que as pessoas não determinadas- gostavam de que fossem cutucadas. É. Entendeu? Aí surgia a crítica, aquela- tipo, ele tipo, quer chamar tudo- atenção. Tem umas coisas ainda tem, né? Uhum. O filme, o ponto principal dos argumentos do cara Nossa, é um realmente bem é sólido. natural, Tanto né? é que o Laranja Mecânica, quando ele saiu, depois de um tempo, ele começou a gerar uma onda de moleques, né? Os caras andando, saindo na rua, fazendo violência, inspirados pelo filme. E ele ordenou que o filme saísse de cartaz. Mas uma coisa que é comum Muito louco de todo isso, mundo cara. que fala do Tinha que ter uns Kubrick, e eu me malucos, né? identifico, ele era extremamente metódico, estupidamente meticuloso, de fazer e refazer as coisas até nos mínimos detalhes. It might be better to just play it as a medium shot with the situation. Ele gostava de que legal pesquisar aquilo, os né? temas Pra dele poder muito, tanto ver de o comportamento ângulo, né? humano quanto de set, de cenários, de possibilidades de coisas que ele podia fazer. Por isso que os filmes dele demoravam muito pra serem feitos. Assim, numa escala microcosmo reduzido. Eu passei tanto por esse problema aqui nesse canal, de soltar só o vídeo que ficava milimétrica. Nossa, eu ficava horas e mexendo Acho em que é cada assim, cantinho né? e tal. Nossa. Não que a gente não faça isso hoje em dia, a gente até faz. É mentira. Mas a gente arranjou um formato que é um pouco mais fácil de ser revisado e publicado. Mas era um cara que gostava de estudar tanto os temas, né? Pra quando ele chegar pra filmar o filme, o cara saca tudo, né? O cara sabe sobre o assunto. Se um ator vier e perguntar alguma coisa pra ele sabe sobre o assunto. Não, e ele tem que saber. Sim, mas é que ele poderia inventar determinadas coisas e tal. Não, ele, tipo, ele Sim, ele tem que estuda, saber pra poder até explicar. pra saber mesmo. E pra explicar pra pessoa, caso a pessoa tenha uma dúvida, né? E aí ele Legal. saiba, né, o conteúdo do trabalho dele. O assunto. What I'm just doing is Isso que não faz thinking questão, about não é the mesmo? story or, Nenhuma, other não é? scenes, whatever it is, Exatamente. I always have plenty to think about. Tanto é que volta e meia ele acabava mudando coisas no meio das gravações. Cara, vamos mudar a fala aqui, vamos mudar não sei o que lá. Dependendo do ator que se adaptasse à cena ou ele visse alguma Vamos coisa pra ver. diferente, ele tinha conhecimento suficiente pra mudar o roteiro ali na hora. Ele tem talento pra isso. Porque ele era um especialista, seja lá o tema que fosse do filme. E além disso, tem mil outras coisas sobre a personalidade e o jeito dele como artista, né? Ele é o cara que fazia trocentos mil takes pra cada filmagem. Maria. Tem várias histórias de ele ia tratando os atores de forma diferente, ele ia vendo cada ator.
que a atriz do Olha, Iluminado, ele viu que ele tinha que pressionar ela um pouco mais pra deixar ela nervosa mesmo pro filme, então ele deixou ela daquele jeito. Ele deu uma certa pirada ali no Jack Nicholson. Ele ia cutucando e provocando os atores pra que eles atuassem e ele extraindo o máximo dos caras, sabe? Mas nenhum desses pontos funcionaria. E ele já Ele tem um vizinho de maluco, com tá? as bases todas que o filme precisa ter, como por exemplo, roteiro. O ruim também, não adianta. Tem um fator que eu queria dizer sobre o roteiro do Kubrick, que eu ainda não vi em nenhum vídeo que fala sobre Kubrick, esse tipo de coisa assim. Que o pessoal sempre fala, os temas que o Kubrick abordava são muito inteligentes, os filmes são muito inteligentes. São. A princípio você olha e fala, é um cara violento que tá lidando com um problema, mas se você for analisar, tem várias camadas e é mais inteligente. Só que tem uma galera fã de cinema e tal, e aí eu não tô falando do Kubrick, tô falando de vários outros filmes assim, que gosta de se vangloriar de vários desses roteiros inteligentes. O filme é muito inteligente, mas às vezes tem muito filme, e aí eu não tô falando do Kubrick, que às vezes o roteiro nem é inteligente assim, mas ele só não fala o que rolou ali na cena de uma forma escancarada. Ele só deixa você entender o que rolou ali na cena. E aí a pessoa tem esse exercício de descobrir o que o diretor tava querendo e ela se sente inteligente. Eu gosto de filmes inteligentes, que o diretor ele não fala exatamente aquilo que tava ali escrito. É a soberba dele. E eu não acho que necessariamente um tema ele estar aberto à interpretação na hora ou não faz o roteiro ser inteligente. Acho que o que faz o roteiro ser inteligente é você abrir uma discussão real, complexa, sabe assim? Não é você descobrir 1 mais 1 é igual a 2. É o famoso te botar pra pensar. Tem razão esse começa a raciocinar, tipo, será que o ser humano se comportaria assim ou não? O que eu faria no lugar desse protagonista? Será que todo mundo reagiria dessa forma? Será que é só eu que bebo? Isso pra mim é um roteiro inteligente. E eu não tô dizendo que o Será que só eu que tô vendo? Eu nunca vi isso, cara. Da onde que é isso, cara? Eu nunca ouvi. Gente, eu nunca ouvi. Será que só eu bebo? Será que todo mundo reagiria dessa forma? Será que é só eu que bebo? Isso pra mim é um roteiro inteligente. E eu não tô dizendo que um filme bom tem que ter um roteiro super inteligente. Isso é um estilo como vários outros. No caso dos roteiros do Kubrick, dos filmes do Kubrick, grande parte deles não entrega exatamente o que tá acontecendo ali. Você às vezes entende, você às vezes não entende, mas o lance de você deixar um filme aberto pra possíveis interpretações diferentes de uma mesma cena funciona bem quando o filme ele tem muitas camadas. Você pode ter várias interpretações diferentes e ele sabe disso. Por isso que é inteligente. Tanto é que se você assistir um filme do Kubrick em momentos diferentes da sua vida, é possível que você tenha interpretações diferentes do mesmo filme. Isso aconteceu comigo e eu falei no filme. Lembra que eu fiz o top 10 de filmes de terror? Mas aí não é e eu botei o como Iluminado? filmes normais, né? Tipo, quando você, por exemplo, é criança e vê um filme, e aí depois quando você vê adulto, ele é outro filme. É tipo, são percepções durante esse processo já adulto mesmo, né? Não, Doido, já né? adulto. É tipo quando você vê o filme 2 vezes, tipo... Sim. O filme só faz sentido no final e aí você tem que voltar pra ver. É que nem quando, tipo assim, gente, eu não reparei nisso da outra vez. Como é que eu não Só que reparei dessa nisso? vez é mais doido, porque se você tem pouco, tipo, em tempos da tua vida adulta, você já tem outras percepções. Sim. Aconteceu comigo e eu falei no filme. Lembra que eu fiz o top 10 de filmes de terror? Não. E eu botei o Iluminado lá em cima, maravilhoso e tal, não sei o quê. Engraçado, a primeira vez que eu vi o Iluminado, eu tinha achado ele mais lento do que agora. Eu achava assim, o Iluminado é muito lento, Juju. O Iluminado é muito lento. Não achei tão lento agora, não. Eu achei bom. E essa menina? São bom. E é isso. Isso é uma magia muito legal que tem nos filmes do Kubrick. Cada vez que você vai vendo ele, você ou nota detalhes diferentes, ou mais importante ainda, a sua percepção diferente encara o filme de uma outra forma. Eu vou falar mais disso quando eu falar de edição propriamente dita, mas é meio aquele lance de tem assuntos que não vão se conectar tanto com uma pessoa jovem e vão se conectar com uma pessoa que tem mais idade, ou vice-versa. E você vai vendo aquela questão de uma pessoa que é pobre vai ter uma visão diferente de uma pessoa que é rica, para várias cenas. Uma pessoa que é preta, ela vai ter uma visão de alguma cena específica bem diferente de uma pessoa branca. Homem, mulher, ocidental, oriental. Psicopata, ladrão, bandido. Dependendo de onde você está, da cultura que você está inserido, você encara isso de uma forma diferente. Quer ver um exemplo disso? Não. O filme Cidade de Deus, o filme Tropa de Elite. São filmes que o cara que tá lá fora, às vezes ele vai ver, ele não tem essa vivência. Ele vê o filme e ele fala, é um filme de ação. Até uma cena aí muito mentirosa. E a gente que mora aqui, eu moro no Rio de Janeiro. Eu vi pessoal falando sobre... O pessoal que fala dos filmes, que o pessoal lá fora, porque esses filmes chegaram lá fora, principalmente Cidade de Deus, acho que é um dos mais, né? Os gringos acham que, tipo, não é possível que seja assim. Eles exageraram. Botou muito pra parecer, pra ficar chocante. Aí vê que o Brasil passa pelo que passa. Não, mas aí não vê a realidade de fato, né? Então, ainda aí assim. passa pelo que passa. Mas os brasileiros mesmo falam que não... Gente, é brincadeira.
que não, que tipo, é real, que não é exageros. Não, e são as percepções, vamos ditar. Agora você imagina a cara do gringo, de um brasileiro, tipo, tá lá fora. Ah, não, porque eu vi, caraca, que não sei o que é filme bom, papapá. E aí começa a discutir, fala que não é, tipo, não é assim, né? Aí a gente fala, é assim. A pessoa fica, não, mas é que nem a gente... é assim? É assim mesmo, sempre tem. Mas é que nem a gente, porque a gente vê filmes lá de fora, e se você não tem uma vivência lá de fora, você não sabe se aquilo realmente é daquele jeito ou não é. Entendeu? Eu acho que é isso, são percepções de mundo mesmo, que cada um tem em seu país, em sua cidade até. Vai, sei lá, no Brasil alguém olha e pensa, não é possível. Entendeu? Não sei. Será? Os filmes, eles têm um sentido muito mais intrínsecos comigo, sabe? Eu vejo esses filmes, caraca, é a nossa realidade aqui. Tem um significado totalmente diferente pra mim do que tem pro cara que mora na Noruega. E os filmes do Kubrick, eles têm muitas camadas pra que em determinadas épocas da sua vida você consiga enxergar eles de forma diferente. Você vê, por exemplo, Laranja Mecânica, quando ele saiu, ele foi extremamente polêmico, ele tem muita cena erótica. Erotismo? Ele tem muita cena violenta. Muito. Hoje em dia, isso se perde. Tem filme muito mais violento, muito mais erótico. E aí, quando eu vi... Eu revi esse filme, eu nem lembrava mais desse filme, eu revi ele agora, recentemente. E o erotismo dele leva a um outro lado, sabe assim? Ele faz se sentir um pouco diferente. Você gosta muito. E esse lance da interpretação aberta, ela é meio flutuante. Mas eu acho que também tem isso. Você, como pessoa, vendo em tempos diferentes, mas a época em que foi feito, por exemplo, na época era uma coisa completa, violência, não sei o que. E aí hoje em dia já se passou todo um processo, tanta coisa no meio disso, que aquilo ali às vezes já não é mais nada de tranquilo, já até... já vimos isso que é pior. Exatamente. Também tem essa percepção. Né? Exatamente. Porque se você for reparar, alguns elementos desses filmes, ninguém chega a um consenso. Sei lá, eu tô falando do Laranja Mecânica aqui. O erotismo do Laranja Mecânica. Tem várias cenas que remetem a muita coisa erótica. Muita. Tudo é fálico, tudo não sei o quê. Se você perguntar pras pessoas, eu já vi, sei lá, 3 críticos diferentes falando 3 versões de por que tem muitas referências eróticas no filme. E os 3 não são 100% iguais. O primeiro que eu vi, não, tem muitas referências eróticas porque tá remetendo àquele futuro distópico e tá fazendo uma referência à perdição. E o cara vai ter a salvação com a religião e tal, não sei o quê. E aí eu vi um segundo cara falando uma outra coisa, que o erotismo no filme, ele significava meio que a perversão do protagonista. Eu concordo um pouco com esse. Mas aí depois eu ficava assim, mas a perversão também do erotismo tá presente em várias camadas sociais, né? Quando ele vai na casa lá da velha que é rica, assim, ela também tem lá as partes eróticas e tal. Mas aí ele entende que ao longo do filme que esse erotismo que ele tem que ser controlado dentro do que é permitido da sociedade, que esse é conclusão no final, mas ainda assim o erotismo ele tá ligado à loucura e perversão. Mas assim, tem tanta interpretação que você pode ter disso, que eu acho que a intenção dele de fazer esse tipo de cena não é necessariamente mostrar um ponto. Eu estou colocando elementos amarelos no filme porque eu quero X, eu estou botando erotismo no Laranja Mecânica porque eu quero que você entenda um ponto Y da cabeça do protagonista. Eu acho que ele quer que você tenha um sentimento. Eu acho que ele faz isso pra te dar uma sensação muito distinta. E isso é muito virtuosismo de diretor. O cara tá mastermind de manipulação de sentimento, assim. Porque o erotismo, ele tem esse lance do proibido, é que nem o no artístico, né? Assim, você não pode tirar... Cria exatamente essa coisa do... que eu tô vendo. Então, tipo, como filme sobre os jovens que estão tentando a cabeça, fazendo as coisas lá de... sei lá o que eles fazem, porque eu não vi o filme, gente. Deve eu também não. Não sei se eles torturam, não sei o que. A única cena que eu sei é que pegam ele e ficam lá torturando ele, olho aberto, não sei mais nada. Então cria você fica um pouco... O que é isso, gente? O que é isso? Se você estiver vendo, dependendo de quem você estiver vendo, se você estiver vendo com família, aí tu vai ficando assim, né? Entendeu? Também tem esse sentimento, né? Também cria esse sentimento, além de tudo que ele deve estar querendo passar. O lado erótico do nu artístico, eu acho que faz parte e o fato dele ser provocador faz parte desse tipo de arte. E eu acho que isso faz parte do Laranja Mecânica. Eu tava vendo uma cena, eu já vi outros canais comentando sobre essa cena. Ele tá descendo, ele vai reencontrar o grupo dele ali. Fora todo o equilíbrio da cena, ela tem várias sugestões eróticas ali, né? Tu vê que tem uma hora que o cara, ele para ali debruçado na cadeira, né? O capanga, ele para debruçado ali na cadeira. E aí você vê que a sombra dele tá na direção certinha ali do pirulito desenhado ali do cara na parede. Como se ele estivesse fazendo
bola gato ali. É isso? E não só isso, a sombra da cadeira fica, parece uma bunda que tá ali embaixo, parece que tá, né? Erotismo. Então assim, quando você vê essa cena, olha a mensagem, olha as camadas que ele tá te passando. Você tá vendo essa cena, os caras estão falando, mas você tá vendo uma cena erótica. Isso vai pro teu subconsciente. Você tá captando aquilo ali. Você tá vendo um erotismo, tá ali, mas não tá ali, sabe? Isso vai mexendo contigo, cara. Eu acho que isso daí é um dos tipos de coisa que definem muito o Stanley Kubrick como um artista, né? E ele consegue fazer essas composições complexas até, graças a um dos principais fatores, um dos principais pontos do Kubrick no cinema, que é a fotografia. Quer dizer, todo mundo fala que é fotografia. Eu vou dizer que é outra coisa. Eu não vou dizer que é fotografia, eu vou dizer que é composição. Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, não, porque o Kubrick ele era muito bom na fotografia. E quando a gente fala um filme, quando você vai falar assim, ah, nossa, esse filme tem a fotografia linda. Às vezes não é necessariamente a composição que é bonita, às vezes é a luz que a pessoa escolheu, a escolha de cores. Não que o Kubrick faça isso mal, pelo contrário, ele faz isso daí muito bem. O que me chama mais atenção na fotografia do Stanley Kubrick é a composição que ele faz. E isso é um conceito muito comum em design, você fazer composição, ou seja, é a harmonia dos elementos na tela, no canvas, no quadro, no espaço que você está trabalhando, né? Você botar os elementos. E quando eu falo harmonia, não quer dizer necessariamente com simetria, porque muita gente fala do Kubrick, a principal característica do Kubrick é o ponto de fuga. São aquelas linhas guias que levam você para um determinado subject. Ele quer apontar os seus olhares para alguma coisa. O Kubrick ele faz muito isso. Ele usa muitas linhas guia, muito ponto de fuga. Mas isso é um recurso da composição maravilhosa que ele faz. Ele gosta muito de montar as cenas dele como se fossem quadros, cara. Quando você vai fazer um design, ele não precisa ser simétrico, que tá igual do lado, igual do outro. Era Spartacus, tu viu? Que ele fez. Não sei qual é esse, mas... Gente... Como se fossem quadros, cara. Quando você vai fazer um design, ele não precisa ser simétrico, que tá igual do lado, igual do outro. Você vê, sei lá, um quadro como esse aí, ele não é simétrico, mas ele é harmônico. A pessoa pensou nos elementos, que essa parte escura aqui, ela tem um peso que é diferente da parte que é mais clara. Ele equilibra os elementos, bota de um lado, bota do outro, não sei o quê. Tem um espaçamento entre os elementos que faz essa imagem toda ficar harmônica. É bem subjetivo esse conceito de composição visual no design. E às vezes eu faço isso, né? Quando a parede faz aqui no canal, às vezes nem eu consigo explicar por que alguma coisa fica harmônica ou não. É meio que... É um pouco vício de olhar, é meio... Sabe, eu tô olhando um elemento e esse, cara, isso daqui podia estar um pouquinho mais pro lado, por exemplo. A gente podia botar esse elemento aqui perto desse pedido da pessoa se inscrever no canal. De todas as coisas que eu já sonhei pra esse canal. Para no 9! Para no 9! Para no 9! Provavelmente 1 milhão é o que eu mais sonhei. É uma marca, sabe? A gente precisa dessas marcas. É importante a gente chegar nessas marcas pra gente, como criador, né, de chegar num número importante, pro nosso comercial, pra gente continuar vendendo propaganda aqui no canal e pra você tá por dentro do conteúdo que a gente solta. A gente tá soltando cada vez mais vídeos. Então se inscreva. Se inscreve! Ai, que susto! É muito comum quando vai ter uma cena do Kubrick que tá lá, uma pessoa para. As pessoas ficam paradas, parece um quadro. A pessoa tá numa pose específica, assim. Todos os filmes dele, acho que tem uma cena dessa, sabe? É que no universo do Stanley, sonho e realidade se misturam. Fora a cena clássica do Kubrick, que é aquele close no olhar da pessoa com a cara assim, a cara meio perturbada. Mas também tem um lance do quadro encenado, ele prepara os elementos. E claramente é nos doidos. Sim, claro. Foca nos doidos. Com certeza, pô. Aquele olhar mais... Pô, mas isso exige muito do ator também. Sim. Com toda certeza, nossa, não olhar sim, ali. Tem que transferir o sentimento naquele olhar. Mas também tem um lance do quadro encenado, ele prepara os elementos. Tem no Iluminado, tem 2001, tem Nascido pra Matar. Eu lembro agora, por exemplo, no Laranja Mecânica, logo no início, que é aquela cena clássica, né, do protagonista que ele tá olhando assim. Conforme vai abrindo o quadro, você vai vendo, os capangas dele estão colocados ali. Não é de forma simétrica, mas você vê que é harmônico. E uma coisa que ele tem, que é melhor ainda, ele pensa não só no layout parado, mas no layout em movimento. Então, conforme a câmera vai chegando pra trás, vão entrando outros elementos em cena e a composição muda. E continua linda. São elementos, é meio caótico, é meio não. Mas se você pausar, cara, é um quadro. E nessa que é um quadro, você vê que ele escolheu metodicamente as cores que estão aparecendo ali, o posicionamento das pessoas, o posicionamento de membros. Ele deve ser aquele cara que mexia, não, bota a mão pra cá, faz assim, cabeça pra cá, isso aqui. É posicionado, parece uma foto. E o negócio vai se movimentando. Eu não sei se isso é pra qualquer... Pra mim é muito difícil encontrar harmonia sem simetria. Eu acho muito difícil. Tipo, se eu tiver que fazer alguma coisa, tem que ser a minha tendência tem que ter simetria. É tentar ficar tudo simétrico, sendo que às vezes a harmonia não tem a ver com isso, mas pra mim eu não consigo projetar as coisas sem ser dessa forma. Porque aí pra mim, tipo,
Aí não vai fazer sentido se não tiver. Então, pra você... É muito difícil. É um olhar que... você vê alguém fazendo isso. Porque pra mim é um olhar totalmente... Entendeu? Que eu não tenho. Sim. Até porque, tudo bem, né? Ele é cineasta, mas... Até porque pra você deve dar algum gatilho que dá nervoso, né? Dá, acho que eu tenho meus vicinhos de... Sim. Né? Então, assim... E essa noção que ele tem de composição também em movimento tem muito a ver com a edição que ele fazia nos filmes dele. E é o que o menino queria que falasse. Sim. Chegamos na hora, Marco Vinícius. Chegamos na hora de falar da edição. Olha, assim como em todos os outros aspectos da produção do Kubrick, na edição ele era extremamente metódico, controlador e obsessivo. E eu digo controlador mesmo, né? Pelo que eu sei, a ilha de edição dele ficava na casa dele. And he had a garage right next to his house that had been converted to an editing room. Né? Os editores falam que quando eles iam editar lá com o Kubrick, começou a edição, os caras ficavam mergulhados naquilo, quase não viam família, esse tipo de coisa. Então, com um maníaco lá, né, pra fazer o filme. Porque o cara testava 1 milhão de takes, cada takezinho daqui funciona, daqui não funciona. O cara filmava muitos takes, filmava opções. Eu já falei isso pra vocês também aqui no canal. Pra uma produção ficar bem feita, você tem que ter esse tempo de teste, né? Quando eu fiz a entrevista com o Ed Hamilton aqui, o editor de Kick-Ass, Top Gun, Se é Possível, falou a mesma coisa. Tem que ficar testando ali várias coisas, quanto mais tempo você tem e tal. That sequence, it's only 4 minutes, 50 seconds. I just kept compressing it, and it took about over a year to edit. What? Claro, eu também... Mas sabe por quê? Não, nem fudendo. Sabe como é que eles gravaram essas cenas? Sim, eu sei que é de verdade, mas nem fudendo. É. Nem fudendo. Um ano editando. Essa é a parte que eu vou um pouco contra esse argumento aí. Eu acredito que você precisa ter um deadline. Se você deixar solto, você não vai acabar nunca, sabe? Assim, sempre você vai ter um jeito perfeito. melhor de se fazer. Tem uma hora que você precisa de um basta, sabe? Ah, não, aí não. E às vezes até a pressão é boa pra você acabar logo a fazer o corte. Mas ele gostaria de fazer muitos desses testes até ficar ideal pra ele. E sobre esse ideal, o corte ideal, edição ideal, eu quero fazer um grande parênteses aqui. Não é nem parênteses, um grande OBS. Eu quero falar que edição, ritmo e timing não são ciências exatas. Não existe uma edição que está... Cara, essa edição aqui é boa, independente de onde for, pra quem for, essa edição é perfeita. Isso não existe. A edição boa, ela é fruto do contexto dela. Tô fazendo um vídeo de Kubrick, eu vou começar a ser complexo aqui também. Um ritmo bom de filme, ele depende de quem está assistindo. Tipo, ele é bom, mas bom pra quem? Sabe esse lance? Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai ver o filme de Kubrick, tem gente que vai falar assim, cara, o filme do Kubrick é meio lento, os filmes são meio lentos. Não necessariamente. Por exemplo, aí, ó. Ele tá passando toda uma cena do cara andando. Com a perna machucada. Com a perna machucada, mancando. Assim, provavelmente eu veria esse filme, eu que sou millennium, ansiosa, eu já teria, tipo... Passa logo, a gente já entendeu já que corre, ele... Corre, dá um jeito. A gente já entendeu que ele tá com a perna machucada, agora pode andar mais rápido. E eu sei que isso tem a ver com o filme, isso é o problema. Não é o filme que é o problema, eu que é o problema, entendeu? Porque eu que sou... Eu sou a afobada da relação aqui. Kubrick é meio lento, os filmes são meio lentos. Não necessariamente, tirando 2001. 2001 é lento demais. É um filme bom até pra dormir. Eu sei que é um pecado. No vídeo sobre Kubrick eu estou falando mal de 2001, Odisseia no Espaço. Eu acho ele desnecessariamente lento. Acho. Eu entendo o que o diretor quis fazer, mas eu acho desnecessariamente lento. Apesar do filme ser brilhante. Ok, eu concordo, o filme é brilhante. Tá, mas um corte ser rápido, ser lento, ele é subjetivo. Que, por exemplo, os filmes de antigamente, eu tô falando aí de 2001, 2001 é de 68. O cara levou a gente pro espaço na década de 60. Gente, eu achava que 2001 era de 2001. Não, eu sabia que era antigo, mas não tinha ideia. Até porque agora, sabendo que ele tava morto, realmente, não ia ter como. Mas eu jurava que agora, pensando... Caiu a ficha, né? Ele tava morto. Caraca, o cara sozinho. 2001 é de 68. O cara levou a gente pro espaço na década de 60. E foi revolucionário. Ganhou Oscar de melhores efeitos visuais. Tal. Foi extraordinário. Mas não só desse filme. Filmes dessas épocas, de anos 60, anos 70. Se você for rever alguns desses filmes, sei lá, Poderoso Chefão, tem um ritmo de edição mais lento. É um ritmo que condiz também com a época. As pessoas, o que elas consumiam, o ritmo de trabalho, o ritmo de vida das pessoas, era um ritmo diferente do que é hoje. O que, de repente, pode parecer lento para as pessoas hoje, não vai parecer lento pra pessoa da época. Assim como a gente pegar um vídeo hoje de YouTube, que esses cortes rápidos, isso aqui, e jogar pra alguém da época, a pessoa vai pirar. A pessoa, nossa, tá muito rápido. A pessoa não vai gostar. E aí, assim, tu fala, mas futuras pessoas vão adorar esse tipo de corte. Foda. Que isso? Pro público que você levou, não foi bom. Então o corte foi o quê?
Não foi bom. Esse é o cerne da minha questão. O bom é um conceito muito subjetivo. Mas eu digo mais ainda, ela tem muito a ver com a fase da vida que você está passando. E foi por isso que eu falei, quando eu vi o Iluminado, eu tive uma experiência diferente quando eu vi agora mais velho. Tava com a minha filha, eu tô bem mais velho, já tô bem mais acostumado a falar sobre cinema e mexer mais com isso. Foi uma experiência bem diferente, sabe? Assim, os tais transtornos mentais que estão rolando no Iluminado. O Iluminado é um cara que vai perdendo a consciência dele ali. Ele vai enlouquecendo, é quase uma possessão ali que ele tá sofrendo ali naquele hotel. Here's Johnny. Então a forma como eu encarei o filme e como eu ia vendo essas nuances fez o ritmo do filme pra mim ser perfeito. Eu não queria que fosse mais rápido. Não, deixa mais tempo mesmo. Deixa eu ver o olharzinho maluco desse cara. Deixa o... Até porque se ele vai enlouquecendo, ver essa transformação deve ser o rolê, sabe? É o ápice, né? Sim, ver toda a mudança do personagem, né? Não, deixa mais tempo mesmo. Deixa eu ver o olharzinho maluco desse cara. Deixa o molequinho andando de velocípede nos corredores por mais tempo. Eu tive velocípede. Não, legal. É pra me dar essa angústia. Que isso, mano? Eu sei que a gente tá pausando muito, mas é porque é muito interessante. Isso cria clima, né? Sim. A criança rodando com um velocípede, sei lá o que é, triciclo. Rodando no hotel, é isso. Triciclo também. É que você vai rodando, e ele vira, você não sabe o que vem. Aí ele vira, você não sabe o que vem. Aí você vira e não sabe o que vem. Aí tu vai ficando, dependendo da pessoa, né? Eu vou ficando. Vai aparecer alguma coisa. Eu acho que é até aí que ele vai encontrar as gêmeas. Não aí, mas não, ele entra no corredor. Pedalando que ele encontra as gêmeas. Então, assim, cria um... Sim, e medo daquelas meninas. Eu tenho. Nunca vi, mas tenho. Eu também nunca vi. É pra me dar essa angústia. E o filme tem aquela música dele, a trilha sonora excelente, que vai dando aquela angústia, vai te manipulando ali. E quando aparece as gêmeas, você dá aquela pirada. Cara, vai causando aquele mal-estar. E acho que essa é a intenção dele. De modo que eu começo a notar que os cortes do cara têm propósito. Ele não cortou porque tem que ir pra próxima cena. Ele tá montando ali essa... Cara, não, agora vai pra aqui. Não, segura mais um segundinho, 2 segundinhos, agora vai. Não à toa, é num filme do Kubrick que você tem um dos cortes mais famosos do cinema. Eu já fiz um vídeo aqui de react do corte do Lawrence da Arábia, que é aquele corte do fósforo. Caralho. Esse corte é animal mesmo. Mas eu diria que os 2 cortes mais famosos do cinema é aquele do fósforo e o corte do osso, TACAP, sei lá, de 2001, Odisseia no Espaço. Que é um corte muito brilhante, porque é um corte que conta uma história. Você tá com o osso pra cima, imediatamente corta pra uma nave na mesma posição. Você entende que existe uma correlação direta entre essas 2 cenas. Que aquela nave chegou diretamente de uma evolução de tudo que aconteceu a partir daquele momento que eles encontraram o monolito, blá, 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 e podem ter outras interpretações, eu sei, mas isso é o tal do corte motivado. Coisa que ele faz montando com maestria e também outra coisa que o Kubrick sempre fez com maestria, que eu já falei aqui, também no canal que eu gosto muito, que é quando o cara vai montando a edição junto com a música vai pontuando os momentos e ele vai... Perfeito. E aí quando tipo o ápice de alguma coisa, e aí aparece... Vai trabalhando a música para que ela mexa no emocional das pessoas. E esse também é um ponto legal de se falar do Kubrick, a música. É um cara que botava música não só pra botar um ritmo no filme, ele bota muito ritmo no filme, mas também pra botar o clima certo que a pessoa deveria sentir assistindo aquilo ali. E eu falo isso daí com muito carinho, porque isso faz muito parte do meu estilo de edição. Eu gosto muito de escolher uma música, não só porque ela combina com o tema, mas com o sentimento que eu quero que a pessoa tenha. Eu vou matar o Vin Diesel. Caralho. Maneiro, cara. E isso pode mudar. Eu fiz um curso da Alura sobre isso. Eu sei que eu já entrei no Jabá, tem bonequinho dançando. Mas calma, isso daqui também é conteúdo. Olha só, porque assim, quando você tá fazendo uma cena... Na aula da Alura eu tô falando isso daí. Eu tô lá numa cena com os caras investigadores procurando o Jason Bourne. Então é uma cena de investigação. Você pensa numa cena de investigação, você pode pensar em uma música de investigação. Mas mesmo dentro de músicas de investigação, você pode variar a sensação que você quer que a pessoa tenha. Eu posso estar numa cena de investigação e eu quero que a pessoa se sinta intrigada. What the hell is that? E aí você bota uma música, combina com você tá no escritório. Se você botar uma música agitada, tu vai ficar agitado assistindo uma investigação. Coisas pela câmera, mas você tá intrigado. What the hell is that? Eu posso botar uma cena de investigação, mas ela tem um senso maior de urgência.
Nossa, essa divergência eu fico nervosa. Eu quero que as pessoas se sintam ansiosas. Cara, vai acontecer um problema. Tem um crescendo, tá vindo um negócio ali e vai acontecer um problema. Eu tô lidando Acho que tem que ter, porque se não tiver, uma cena de investigação, uma cena de espiões secretos, mas o clima que eu quero que a pessoa sinta quando ela tá assistindo pode ser completamente diferente. Isso você vai manipulando emoções. Dito isso, eu acho que a gente não pode desassociar Kubrick, música, boas escolhas musicais, eu gosto muito. E nisso ele tem uma coisa que ele se dá bem. Muitos filmes de época, 60, anos 70, eles acabam ficando um pouco datados, porque eles usam uma trilha sonora da época, muito sintetizador. Nossa, parece Draco Malfoy. Não que os filmes dele não tenham isso, mas ele, por usar muita música clássica, ele acaba ficando um pouco atemporal. E ele usa muita música clássica. Né? Não é? Tipo assim, música clássica que foi feito especificamente pro filme. Ele faz, mas sei lá, por exemplo, Star Wars. Você vê que é meio que um estilo de música clássica da época. 77. Não é tanto o tipo de música clássica que é feito pros filmes hoje em dia. Tem muito coro. Não, é um negócio muito grandioso. Eu não sei, é uma estrutura um pouco diferente. É a música clássica moderna, né? E o Kubrick, ele usa muita música clássica de compositores clássicos. Beethoven, né? E Bach, Mozart, Strauss, Tchaikovsky. Tem Tchaikovsky? Não sei, tem... A Dança das Horas, de Tchaikovsky. Muitos compositores clássicos. E isso acaba dando essa sensação de atemporalidade nos filmes dele. Além de me dar uma enorme satisfação. Eu sou uma pessoinha que foi criada com antigos desenhos da Disney, Tom e Jerry, e esses desenhos antigos era muito comum tocar música clássica. É muito aí, ó, que eu te mostrei. Mostrei pra ela ontem esse vídeo. Grande do meu repertório de músicas clássicas eu ouvi em desenho animado, cara. Seja de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, seja lá o que for. Então, ok, ele já me ganha um pouco por isso, mas eu acho que essas músicas, elas são clássicos, não são à toa, porque são excelentes músicas, são lindas, elas mexem com a gente, e ele acaba ressignificando elas, colocando no contexto dos filmes dele. Meu Deus. Caramba! Ele batendo o cara no ar. Ele consegue usar essas músicas pra tentar jogar um pouquinho o emocional da gente pra um lado e pro outro. Eu não consigo esquecer a angústia daquele pianinho do filme de Olhos Bem Fechados. Essas máscaras aí. Pianinho desgraçado! Mas assim, é perfeito. Ele é angustiante, ele dá raiva, esse pianinho de novo, filho da puta! Porque ele dá uma angústia, esse filme. Eu gosto muito desse filme. Foi o último filme do Kubrick, infelizmente, que é um filme extremamente angustiante. Mexe muito com o comportamento humano, o que você faria numa situação dessa. Muita coisa não falada no filme. Apesar que outras coisas são bem explícitas nesse filme. Mas o Kubrick, pra mim, é um desses pioneiros de integrar a música não só de forma rítmica, mas de forma emocional nos seus filmes. E com isso, cara, ele fez, assim, eu não vi toda a filmografia do Kubrick. Meu Deus, o Gaveta não falou disso ou daquele outro. Eu sei, tem gente que vai achar Nascido para Matar o melhor filme do Kubrick, e eu mal citei esse filme aqui. Quer dizer, eu não citei nesse vídeo aqui específico, porque a gente já cansou de usar cenas como memes, né, desse filme ao longo desse canal aqui. Eu vi só os mais famosos, né? Nascido para Matar, 2001, Iluminado, Laranja Mecânica, De Olhos Bem Fechados, e o Barry Lyndon, eu mal me lembro. Esse é outro que eu tenho que rever pra... Eu acho que é essa merda aí, pô. E eu provavelmente vou ter uma experiência diferente. Então, essa é uma recomendação que eu deixo, assim. Eu lembro de ter visto o filme do Kubrick e ele foi muito bom, eu achei mais ou menos. Quanto tempo que você viu? Tenta ver de novo hoje, com a sua cabeça hoje em dia, com esse tipo de informação que você pega aqui no canal também, que eu vou passando esses conhecimentos de cinema aqui, doido. Deixa o like. Eu vou rever agora o Barry Lyndon. De repente, quando vocês virem esse vídeo aqui, eu já assisti. Eu vou tentar assistir agora essa semana. Eu provavelmente vou ter uma leitura diferente da primeira vez que eu vi. Não sei. De repente, você nota mais detalhes de design do filme, de como ele faz a composição e tal. Ou de repente, você identifica uma escola de design. O último vídeo que eu falei sobre o novo Pantera Negra, eu falei sobre outras vertentes de design. Eu adorei esse vídeo como ele foi feito. Mas se você quer entrar no lance do papo dos críticos, falando sobre cinema, eu falei sobre a soberba dos críticos, de alguns críticos, mas é muito bom. Só não é melhor do que o beijo que eu vou mandar bem no meio da sua nádega esquerda. Ui. Muito maneiro isso aí. Cara, muito legal. Interessante, né? Tipo, eu nunca vi nada dele. Do Kubrick? Do Kubrick. Kubrick. Nunca vi nada. Não sei nem falar, gente. Até porque são bem antigos os filmes, que eu não vejo filme antigo. E, pô, um monte é... Tipo, um monte é... Não sei se...
Acho que é clássico que fala, não é? Sim, são clássicos, eu acho. Iluminada, por exemplo. Eu ia falar Illuminati. Illuminati? Iluminada. História de Mecânica também, É. Super conhecido. E esse Coisa pra Matar aí, eu já ouvi falar. Mas não Nascido para Matar, né? Não Gente, e aquele ator, né, que... Eu conheci esse ator, já vi alguns trabalhos. O principal do Nascido para Matar. Tu conhece ele? Tu conhece sim. Mas, legal. cara, muito maneiro, tipo... Porque eu não conheço... Sinceramente, eu não conheço. Né, o homem, mas... Eu não conheço nenhum diretor. Eu também não... Eu não sou... E muito menos... Eu acho que isso também é mais de quem estuda, talvez, e tem é mais cinéfilo. Cinéfilo. Que repara, por exemplo, reconhece o diretor pelo tipo de filmagem, que não sei o quê, isso daí também é... Pra mim é impossível. É mais ainda, entendeu? Mas eu acho que é o pessoal mais que estuda mesmo. Sim. Que aí reconhece até pelo tipo de dinâmica de filme. Quem faz cinema e tudo mais, né? Porque pra mim é impossível. Impossível. Tipo, não tem como. Como as cenas são colocadas. Eu já não sei nem o nome dos diretores. Aí Que dirá? O único que eu sei o nome é Steven Spielberg. Mesmo assim, eu não sei que ele, tipo, todos os filmes que ele fez. Eu também não. E tem filme que eu acho que foi que ele fez. Que foi ele e foi outro, na verdade. Tipo aquele Avatar. Eu falei, do... Não, Steven Spielberg. Não é dele. Não é dele. A gente viu numa live e falaram. Do outro lá. Falaram que eu também não lembro o nome. Falaram numa live, né? Falaram na live. Eu confundo o diretor que fez Avatar com o diretor que fez Titanic também. Não sei se é um nome que é parecido pra mim, mas eu confundo também. Entendi. Não sei nem qual é o diretor que fez Titanic. Eu confundo todos. Tá vendo? Então é isso, mas é maneiro, é interessante conhecer, assim. Sim, muito legal. Eu vou continuar não identificando, mas é maneiro saber a história. Sim, é legal também saber que tem esse tipo de percepção, por exemplo, os filmes momentâneos de quando você tá vendo, mas sabe? Sim. É bem interessante. Exatamente. Então é isso, gente. Esse foi o React de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, já no canal se não for inscrito. Compartilha pra ajudar. Valeu!